Sou Tatiano Gomes, aluno do curso de especialização Docência em Biologia, e vou apresentar para vocês hoje o meu seminário de História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino de Biologia. De antemão, vou explicar para vocês porque eu não tenho uma projeção, então não vai dar para ver os slides, mas eu montei os slides e vou seguindo aqui pelo computador, certo? Bom, o trabalho ele foi solicitado pelo professor para que nós possamos analisar algumas correntes filosóficas. Então, no meu caso, houve a seleção dos temas pela tutora Maria e eu fiquei responsável pelo tema do empirismo, certo? Bom, o empirismo ele é uma corrente filosófica que busca o conhecimento através dos dados obtidos pela experiência sensível. Então, tem uma certa valorização das testagens, uma valorização dos sentidos. Então, consequentemente, o que fala em si o empirismo? Ele fala que deve-se ter experiências para depois ter observações. Em um momento final, essa análise dos dados obtidos. Bom, então, de certo modo, esse empirismo ele foi extremamente fundamental para que se houvesse aquela preponderância, todo aquele conhecimento do cientificismo, que, consequentemente, foi o embasamento para demais, não só para as áreas da ciência em si, mas para a física, química, matemática e todas as áreas do conhecimento. Então, ele realmente foi a base da ciência por permitir essa questão do experimento, essa abordagem mais prática, essa questão do testar para chegar a um resultado mais concreto, mais científico em si. Bom, então ele prega um método laboratorial, que seria o domínio, eles que tentam fazer esse domínio sobre a natureza. Então, se ocorre um experimento na natureza, os principais teóricos do empirismo, eles vão fazer uma análise laboratorial para criar essa atmosfera, esse ambiente que foi naturalmente ocorrido num certo ambiente agora laboratorial. Então, consequentemente, cria-se um certo desdobramento da revolução científica. Bom, para o trabalho foi exigido que escolhêssemos um conteúdo específico da biologia, então eu resolvi escolher a origem da vida, especificamente a hipótese de Oparin, focando no experimento de Stanley Miller e Harold Urey. Bom, para que ocorresse a realização do trabalho, deveria-se fazer uma certa correlação entre o assunto escolhido e a corrente filosófica. No meu caso, que eu optei para fazer sobre a origem da vida e a hipótese de Oparin, a hipótese de Oparin trata-se de uma hipótese, como diz o nome, que retratava a atmosfera primitiva, ou seja, teve um estudo dos gases que formavam aquela atmosfera, aquelas descargas elétricas, que posteriormente todos esses fatores, esses experimentos naturais que ocorreram lá, formaram os coacervados que posteriormente iam surgir a vida em si. Só que o que acontece? Esses teóricos, Stanley Miller e Harold Urey, eles fizeram um experimento para testar essa hipótese de Oparin, ou seja, eles pegaram esse acontecimento natural e fizeram no laboratório, como fala o empirismo, ou seja, tem essa correlação, essa relação precisa entre o empirismo e esse conteúdo que foi o experimento de Stanley Miller. Então, esses teóricos, eles fizeram esse experimento laboratorial através de balões de vidro, onde simularam a atmosfera primitiva, com descargas elétricas, a aquisição dos gases como metano, dióxido de enxofre, para que ocorresse aquela experimentação laboratorial, tentando explicar e voltar a buscar o que foi a hipótese de Oparin. Então, aqui nesse ponto, a gente percebe a estreita correlação entre o empirismo e a origem da vida, no que diz respeito principalmente à hipótese de Oparin e ao experimento de Stanley Miller e Urey. Bom,
Depois de todo esse apanhado, lógico que teve as contribuições foi exigido que analisássemos a contribuição dessa corrente filosófica com o conteúdo que nós escolhêssemos. Então, de acordo com a minha percepção, a minha avaliação crítica, é que eu percebi que realmente tanto a corrente filosófica quanto o conteúdo escolhido, que foi o experimento, eles dialogam entre si. Eles têm uma relação intrínseca que realmente tenta mostrar cientificamente, mostrando aquela relação de experimento, de análise, de hipóteses, de questionamento, para se chegar a um resultado científico, um resultado verídico. Então, essa avaliação crítica minha que eu percebo é que realmente essa corrente filosófica do empirismo tem uma preponderância muito importante no que diz respeito a esse conteúdo em si, da origem da vida. Em especial o experimento de Urey Milley, que foi o que eu escolhi para fazer essa relação. Bom, depois de todo esse apanhado, ficou claro que não só o empirismo, mas todas as outras correntes filosóficas, elas são mega importantes para que se tenha um melhor apanhado e um melhor entendimento das ciências naturais. Então, esse foi o meu seminário, a minha avaliação, a minha percepção sobre o empirismo e o conteúdo abordado, deixando claro que realmente tem essa relação da questão do empirismo, da experimentação, das testagens, nesse conteúdo em si, que foi o analisado do experimento de Urey Milley, tentando simular essa questão da hipótese de Oparin, que consequentemente é de extrema importância para a ciência e que dá um embasamento histórico-filosófico para que ocorra essa compreensão do conteúdo estudado e que muitas vezes, lamentavelmente, é pouco explorado nas salas de aula, né? Porque vemos que muitos assuntos assim em si, que tem uma certa bagagem histórica, filosófica, não são tão aprofundados. Então, foi de extrema importância a aquisição e a construção e estudo desse seminário para perceber o quão é importante ter esse embasamento histórico em todas as áreas da ciência para uma melhor percepção e, consequentemente, captação de conteúdos e reflexão dos alunos em si. Muito obrigado e até a próxima.